Olá pessoal, hoje no curso Direito Constitucional em Questões, veremos o tema Hermenêutica Constitucional. Nós vimos nas aulas passadas a diferenciação entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado, sua definição, classificação e elementos. Hoje nós veremos hermenêutica constitucional. E a primeira pergunta que se faz é: o que é hermenêutica constitucional? Hermenêutica constitucional estuda a validade, vigência, interpretação, integração e aplicabilidade das normas constitucionais. A hermenêutica constitucional cuida de métodos pelos quais o ordenamento constitucional é compreendido e efetivado no caso concreto. Nós vamos tratar de cada elemento, cada campo de estudo da hermenêutica constitucional. O primeiro deles é a validade. Uma norma válida indica que ela foi produzida de acordo com a regularidade formal e material. Quer dizer, que ela observou os procedimentos e a competência para a sua edição e não há contradição ou inobservância dos limites estabelecidos na própria Constituição. Não há violação, por exemplo, das cláusulas pétreas. Então, uma norma válida é uma norma constitucional. Outro elemento tratado pela hermenêutica constitucional se refere à vigência. Vigência pressupõe a validade, pressupõe a regularidade formal e material de uma norma e relaciona-se com a existência jurídica de um preceito normativo de uma norma no ordenamento jurídico. Outro elemento estudado pela hermenêutica constitucional é a interpretação, que consiste no método para a compreensão do sentido de uma norma, para a compreensão do sentido da norma. Outro elemento tratado pela hermenêutica constitucional é a integração. A integração é um método de preenchimento de lacunas do ordenamento jurídico. Em razão da falta de uma previsão normativa específica para tratar um caso concreto, é necessário que o intérprete, que o aplicador do direito, venha a integrar a norma, venha a preencher essa lacuna para que o direito, para que a justiça se faça manifesta. Outro elemento estudado pela hermenêutica constitucional é a aplicabilidade, que é relacionada com a possibilidade jurídica do emprego das normas constitucionais vigentes ao caso concreto. Uma norma é aplicável quando ela pode ser empregada no caso concreto. Então, vistos esses elementos, esse campo de estudo da hermenêutica constitucional, pergunta-se: qual a diferença entre a nulidade e a revogação de um preceito normativo? Qual a diferença entre revogação e nulidade de um preceito normativo? Revogação é a retirada de um preceito normativo, de uma norma, por interesse público, em razão da modificação da situação, da conveniência do legislador. O pressuposto para haver a revogação é a existência de uma norma válida e vigente. Então, só é possível a revogação de uma norma válida, quer dizer, que haja a regularidade, que houve a regularidade formal e material da norma para a sua edição e que essa norma exista no mundo jurídico. A revogação ela pode ser expressa ou tácita, total ou parcial. A revogação expressa quando a norma superveniente, a norma que vem a revogar a norma precedente, faça a revogação de forma expressa, quer dizer, que indique a norma que será revogada. A revogação tácita, quando a norma superveniente vem a tratar do tema de forma diferente da norma precedente, revogando assim a norma precedente de forma tácita. A revogação total ou abrogação, quando a norma subsequente vem a tratar de forma exaustiva todo o tema tratado pela norma precedente. Então, uma lei, todos os artigos da lei são revogados pela norma subsequente.
A revogação parcial, ou seja, a derrogação, quando uma norma subsequente vem a revogar apenas alguns artigos da lei, revogando de forma pontual a norma precedente. Esse é o conceito de revogação, que é diferente de nulidade. A nulidade, quando há retirada do preceito normativo por razões de vício formal e material. Quer dizer, para a edição do preceito normativo não foi observado, não há a regularidade formal ou material. Por exemplo, é uma norma inconstitucional, é uma norma eivada de vício de nulidade absoluta. Não foram observados os limites estabelecidos na própria Constituição. Por exemplo, uma Constituição uma norma que não observa cláusulas pétreas, os limites expressos previstos nas Constituições federais. Vício material é o vício relativo aos limites de conteúdo ou tema permitido. Por exemplo, a Constituição Federal estabelece o campo de incidência, quais são as matérias que devem ser tratadas por lei complementar. Se uma lei ordinária trata de uma matéria que deveria ser tratada por uma lei complementar, essa norma é eivada de um vício formal. Há também vícios materiais com relação aos limites e ao conteúdo do tema permitido. Então pergunta-se, quais são os efeitos da declaração de inconstitucionalidade? Nós vimos que uma norma inconstitucional é eivada de nulidade absoluta. Esse vício de nulidade absoluta, esse vício de inconstitucionalidade, ele não perece pelo decurso do tempo. E também a norma inconstitucional, ela não pode ser convalidada. É um vício originário, o vício de inconstitucionalidade, e gera os seguintes efeitos. Em regra, por ser um vício originário, gera efeitos ex tunc, quer dizer, o efeito da declaração de inconstitucionalidade de uma norma, eles retroagem até o momento da edição da norma. Então, não é possível se persistir os efeitos de uma norma inconstitucional. Esta é a regra, mas é possível a sua exceção em dois casos. O primeiro deles é o caso clássico do artigo 11 da Lei 9868/99, que é a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal pode, por decisão de 2/3 dos seus membros, modular o efeito, fazer com que a sua decisão gere efeitos não no momento da sua declaração, mas em momento posterior ou até mesmo anterior. Então, conforme esse artigo, conforme esse dispositivo, é possível a modulação dos efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade de uma norma. Outra exceção dos efeitos ex tunc da declaração de inconstitucionalidade é a decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão liminar, ela gera efeitos ex nunc, gera efeitos não retroativos. Nós vamos ver esses conceitos, essas questões, de forma mais aprofundada no tema, na aula relativa a controle de constitucionalidade, quando tratarmos sobre a ação direta de inconstitucionalidade e a Lei 9868 de 98. Outro efeito das normas, da decisão, da declaração de inconstitucionalidade é o efeito erga omnes, no controle concentrado de inconstitucionalidade, no controle relativo à declaração, aos efeitos de uma norma inconstitucional. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade devem ser a toda a coletividade. Vistos esses efeitos, pergunta-se: o que significa a repristinação? Os atos normativos, quando são editados, eles produzem dois efeitos. O primeiro deles, o ato normativo, revoga aqueles outros atos normativos
que eles são contrários. O segundo efeito, o ato normativo, ele é destinado à aplicação futura. Então, a partir da sua edição, os fatos e atos constituídos a partir da sua formação, do ato normativo, deverá ser regidos pelo ato normativo que está em vigor. Ao ser declarada a inconstitucionalidade de uma norma, ambos os efeitos, esses dois efeitos, eles devem ser retirados. Então, ao ser declarada a inconstitucionalidade de uma norma, se essa lei A, ela revogou uma lei B e a lei A foi declarada inconstitucional, a lei B deve retomar a sua vigência. Isso significa o efeito repristinatório da decisão da declaração de inconstitucionalidade. Então, se a lei B foi declarada inconstitucional, a lei A deve retomar a sua vigência. Então, essa revogação não é tida como válida. Há também outro sentido para a repristinação. Ocorre na seguinte hipótese: uma norma A é editada. Norma B, superveniente, revoga a norma A. E a norma C, também superveniente, mas superveniente à norma B, ela revoga a norma B. Pergunta-se, com a revogação da norma B, a retomada da vigência da norma a norma A que foi revogada pela norma B, conforme o ordenamento jurídico, conforme a doutrina brasileira e a jurisprudência, não é possível a repristinação. A norma A, no caso, ela não vai retomar a sua vigência. Próxima pergunta é a seguinte: o que ocorre com as normas constitucionais e infraconstitucionais pré-existentes quando uma Constituição é editada? Então, a primeira pergunta: o que ocorre com a Constituição anterior quando uma nova Constituição é editada? Havendo incompatibilidade, a Constituição anterior, haverá a revogação total da Constituição anterior, independente se há preceitos da Constituição anterior compatíveis com a nova Constituição. Conforme a doutrina brasileira, a jurisprudência brasileira, não há o fenômeno da desconstitucionalização. Quer dizer, não há a preservação de normas, de preceitos normativos da Constituição anterior. Não há recepção desses preceitos normativos da Constituição anterior com status de norma infraconstitucional. Não há a desconstitucionalização. Segunda pergunta: o que ocorre com as normas infraconstitucionais com a edição de uma nova Constituição? Por exemplo, a Constituição de 88, quando foi editada, ela preservou diversas outras normas do ordenamento jurídico. Por exemplo, como o Código Civil e o Código Tributário Nacional, que eles precediam a Constituição de 88, como muitas outras normas. O que ocorre com essas normas constitucionais? Se houver uma incompatibilidade material dessas normas infraconstitucionais precedentes à nova Constituição, ocorrerá a não recepção dessas normas. Essas normas infraconstitucionais, com o advento da nova Constituição, serão não recepcionadas, se houver incompatibilidade material. Mas se houver incompatibilidade formal, quer dizer, se a nova Constituição estabelece que um tema deve ser tratado por lei complementar e a antiga Constituição estabelecia que o tema deveria ser tratado por lei ordinária, com o advento da nova Constituição, essa lei ordinária será recepcionada como lei complementar. Apesar de haver uma incompatibilidade formal, apesar do tema ter sido tratado por lei ordinária, a nova Constituição
recepciona essa lei infraconstitucional como lei complementar. É o que ocorreu com o Código Tributário Nacional. Hoje, com parte do Código Tributário Nacional, que trata sobre normas gerais sobre direito tributário. Então, o Código Tributário Nacional, apesar de ser uma lei ordinária, parte dele foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 como lei complementar e só pode ser alterada por lei complementar. Chegamos ao fim da aula do curso Direito Constitucional em Questões. Obrigado e até a próxima.